Opa, beleza? Vocês devem ter visto no último vídeo que eu postei falando que eu passei por uma empresa dos Estados Unidos, uma outra, na verdade, né, uma startup lá do Vale do Silício, e aí eu resolvi fazer aqui agora um vídeo contando como foi essa primeira semana, explicando como é que foi o processo de onboarding, as primeiras tasks, como é que é o time e tudo mais, para vocês terem uma noção mais como que vai ser essa jornada nessa empresa nova. Eu pretendo também fazer um vídeo daqui a um tempo de como foi o primeiro mês e também como foi os primeiros 3 meses ali, para ir tendo um pouco mais de noção desse passar do tempo. E para quem não viu, a empresa é uma empresa do Vale do Silício. Eu fiz um vídeo na semana passada falando como foi o processo seletivo para entrar nessa empresa. Então, se você quiser saber como que eu entrei aqui, recomendo. Ficou bem legal também. E sobre a empresa em si, ela é uma Venture Capital. Então, ela é uma empresa que investe em startups. E normalmente as Venture Capitals, elas só fazem isso mesmo, de investir o dinheiro na startup. Mas essa, ela tem um diferencial que ela tem um time técnico também para ajudar com o suporte a construir o produto das startups. Então, eu sou parte desse time técnico e aí eu sou alocado em pequenas startups para poder ajudar a galera a construir o produto deles. E nisso eu posso trabalhar em 2, 3 empresas ao mesmo tempo, que é basicamente o meu serviço alocado para fazer esse produto crescer rápido, ter basicamente o que vai fazer ele gerar retorno. Com isso, a investidora consegue retorno mais rápido porque o produto é montado mais rápido. Então, é as duas formas de ajudar a startup a crescer rápido. E começando, né, a falar sobre como foi a minha semana nessa empresa, foi uma semana bem tranquila, assim, semana mais parada, semana de onboarding. O primeiro dia, eu acho que foi o mais calmo de todos. Eu fiz 2 reuniões só nesse dia. Eu fiz primeiro uma reunião com uma mulher do time de Machine Learning e IA. Ela tá na empresa há 8 meses. A gente foi basicamente sempre que eu entro numa empresa nova, eu gosto de fazer umas calls, assim, de uns 15 minutos, 30 minutos, para conversar com o pessoal do time, para me apresentar, entender melhor qual a área de cada um, entender melhor onde cada um trabalha e poder fazer esse contato inicial para me familiarizar com o time. E aí eu mandei mensagem para essa mulher do time de Machine Learning. Na verdade, ela me mandou mensagem primeiro me dando boas-vindas, porque o Slack notificou que eu entrei. E eu já aproveitei a oportunidade para chamar ela para uma call também para a gente se conhecer melhor e tal. E aí foi uma call bem interessante, assim. Ela me falou um pouco sobre a experiência dela, sobre a área que ela atua, sobre as empresas que ela atua, há quanto tempo ela está na empresa, como que está sendo a experiência dela. E ela tá na empresa recente até, 8 meses. E a empresa, de modo geral, é recente. Ela tem 1 ano, se eu não me engano. Então, todo mundo que eu for conversar vai ter no máximo 1 ano de empresa. E ela é uma chinesa que tá morando nos Estados Unidos, acho que ali perto de Nova York, alguma coisa assim. Foi lá para fazer doutorado, se eu não me engano. Ela tem doutorado na área de Machine Learning. E aí ela me contou um pouco mais sobre as empresas que ela trabalha, sobre os projetos, como que é o dia a dia, a rotina, o time e tudo mais. E no geral a experiência dela tem sido bem positiva, assim. São desafios interessantes, são empresas interessantes e é uma rotina que não é tão pesada assim no quesito de work-life balance. Então ela consegue ter um pouco mais desse balanço mesmo trabalhando para startups, o que é uma coisa bem positiva que eu conversei com o meu chefe quando eu estava fazendo entrevista e agora outras pessoas do time também confirmam isso para mim, que a rotina realmente é assim. Então eu estou bem animado para ver como que vai ser a minha rotina nos próximos dias. E aí, com essa mesma mulher, ela é chinesa e a gente conversou sobre algumas coisas sobre viagens, porque eu falei que eu estava morando aqui em Portugal, eu tinha vindo para fazer o mestrado, e ela perguntou se eu já tinha passeado por aqui e tal. Eu falei que eu fiz algumas visitas em alguns países, e a gente entrou no tópico de idiomas, e ela falou que ela gosta de aprender idiomas novos e tal, tava tentando aprender, acho que coreano, francês, alemão, ela sabe falar inglês, chinês e espanhol também. Aí eu falei que eu tinha aprendido uma palavra em chinês quando eu fui pra Noruega no final do ano, porque lá tinha bastante chinês onde eu fiquei, e aí eu tinha aprendido, eu sabia já antes disso, na verdade, xie xie, que é obrigado, ni hao, que é oi, e aí me ensinaram mais palavras, mas a única que eu lembro era jian, eu acho, que é pessoas. Aí ela me ensinou outra, que é shan, eu tive que ver ali, que eu tinha até esquecido, mas é shun ji kwai li, que é basicamente Feliz Ano Novo chinês, ou Feliz Ano Novo, porque na segunda-feira que eu tava conversando com ela, também era o dia do Ano Novo chinês. Aí ela me ensinou essa aí, e eu ensinei a palavra em português pra ela, que eu ensinei sextou. Falei pra ela que é basicamente a gente comemorando que chegou sexta-feira, e ela achou super engraçado. Foi divertido. E além dessa call, eu também fiz outra call com o meu chefe, propriamente dito, e aí essa call foi um pouco mais tarde no meu dia, porque aqui de Portugal, pra onde ele tá, que é na parte ali no Vale do Silício, lá em São Francisco,
são 8 horas de diferença, então eu fui conseguir falar com ele só de noite pra mim, basicamente. E aí ele me contou um pouco mais sobre a empresa, sobre as pessoas, sobre os projetos, me fez um review, assim, do que, como que estão as coisas, onde que eu vou poder trabalhar, o que eu vou poder fazer. E esse foi o primeiro dia, foi um dia bem tranquilo também. E o segundo dia também não foi muito agitado, muita coisa pra fazer. Basicamente eu fiz outra call com outro cara do time. Dessa vez era um cara que mora na Grécia, nasceu na Grécia, se eu não me engano, mas é descendente de família da Albânia. E aí ele mora lá, acho que fica visitando os dois, alguma coisa assim. E o cara também é super gente boa, ele me explicou mais, basicamente, sobre as mesmas coisas, assim, de rotina, de empresa, projetos e tudo mais. Foi parecido com a outra call, mas na call da segunda-feira foi uma call que durou acho que 1 hora e pouco, assim, que a gente conversou bastante sobre várias coisas. E aí essa call acho que foi um pouco mais rápida, acho que foi uns 30 ou 40 minutos, porque o cara tinha que sair, fazer alguma outra reunião, alguma coisa assim. Mas foi bem interessante também conhecer um pouco mais. E esse cara era do time de engineering, então era um dos devs também. E aí, além disso, foi um dia também que eu ganhei acesso ao meu e-mail corporativo. Eu tive que ganhei acesso ao GitHub também, inclusive. E no GitHub eu tive que criar uma outra conta com o e-mail corporativo da CX2, que é a empresa que eu tô, que eles não queriam que eu usasse o meu e-mail pessoal, igual eu fazia em outras empresas. Aí eu tive que criar uma outra conta com o e-mail corporativo. Acho que até eu entendo eles também por causa de como a gente não trabalha diretamente, não tem um repositório da CX2 ou alguma coisa assim, a gente mexe com outros repositórios de outras empresas, que são as startups que a empresa investe. Eu acho que fica um pouco mais profissional mesmo, se todo mundo tiver ali com o e-mail corporativo, em vez de ter e-mails pessoais ou coisa assim. Então, é isso aí. E além disso, eu também ganhei acesso ao Slack da primeira startup que eu fui alocado para trabalhar. Lá no Slack daí eu vi que tem um time bem pequeno assim. Por enquanto essa empresa tem um desenvolvedor aqui da CX2, tem os 2 founders da startup. Então, por enquanto o time tinha 3 pessoas, agora tem eu, então são 4. O segundo dia foi bem parado assim também, não teve mais tanta coisa além disso. Na verdade, o meu chefe também me passou alguns documentos do Notion, da CX2 no caso, e eu fui dando uma lida, tinha várias coisas lá sobre a cultura da empresa, onboarding, coisas assim, sobre parte organizacional. Eu fui aproveitando o tempo para dar uma lida também. E aí a gente vai pro terceiro dia, na quarta-feira. E aí na quarta-feira eu fiz a minha primeira call com um dos founders dessa startup. Ele me passou também, eu tive que criar uma outra conta do Google, que era o @ da startup. E aí com essa conta do Google eu consegui ter acesso ao Linear, que para quem não sabe ele é tipo o Gira, uma ferramenta para gerenciar os tickets e tudo mais. Aí eu consegui acesso também à AWS, ao GitHub deles e mais algumas outras ferramentas. E essa call com o founder foi bem interessante também. Ele me falou um pouco mais da empresa, falou um pouco mais de time. É uma empresa recente também, se eu não me engano, acho que faz uns 8 meses que eles começaram a construir a empresa. E desde o começo da empresa eles já tiveram um investimento da empresa que eu tô, porque parece que o founder dessa empresa, ele é amigo, conhecido de um dos investidores aqui da empresa, então conseguiram fazer essa ponte mais rápido. E aí durante essa call com o founder também, ele me ajudou a fazer todo o setup de desenvolvimento local, e eu achei super organizado assim, a forma que eles têm, mesmo tendo um time de 2 só, eles tinham um nível de organização assim muito interessante, porque primeiro que pro onboarding já tinham vários scripts automatizados para instalar pacote, instalar as ferramentas, instalar todas as coisas necessárias, e eles têm também um setup de monorepo com vários serviços ali e tudo mais, o back-end, front-end, API, tudo mais, tudo rodando local ali no mesmo repositório no GitHub. E também nesse script tinha as coisas para rodar com local stack, que é para rodar as coisas da AWS localmente. Então, basicamente, tudo que você precisava, você rodava ali com poucos scripts. E aí ele me passou também acesso ao Notion da startup, e nesse Notion tinham várias coisas sobre onboarding, sobre arquitetura, sobre engineering, sobre para que a empresa existe, o que ela resolve, personas, tudo mais. Então eu achei um negócio assim absurdo de organizado, mesmo para um time de 2 pessoas, porque eu já passei por empresas maiores, empresas
mais consolidadas, com mais tempo de existência, que não tinham toda essa estrutura. Eu achei bem interessante, assim. E outra coisa que eu achei massa também é que eles têm um setup de multitask muito interessante, que eu tô bem curioso para ver como que vai ser usar isso na prática, porque com o Local Stack e com os subagents do Cloud e Cursor, enfim, dessas ferramentas de IA, eles conseguem fazer com que dois subagents conseguem trabalhar na mesma aplicação em paralelo, rodando duas instâncias diferentes dela. Então, basicamente, digamos que você está trabalhando em duas features no mesmo front-end, na mesma tela. Você pode rodar duas instâncias dela com uns comandos. Inclusive, outra coisa interessante é que eles desenvolveram até uma CLI própria, uma ferramenta de terminal, uma Command Line Interface, para poder, com alguns comandos ali, você sobe essas duas instâncias e consegue ter esses dois agentes trabalhando em paralelo na mesma tela. Então aí você acessa dois front-ends diferentes para poder ver o resultado dos dois ao mesmo tempo sem que eles se interfiram. É o que eles chamaram de work trees. E isso eu achei muito massa, assim. Eu tô bem curioso para ver como que vai ser isso na prática e ver o quão... eles têm inclusive outros tipos de subagents, coisas para várias skills documentadas. Tem muita documentação para IA, porque esse foi o foco de crescimento rápido deles, crescer usando ferramentas de IA. E aí, depois dessa call, mais tarde eu também falei com o meu manager, com o meu chefe, perguntei se a empresa que eu tô, ela disponibiliza essas ferramentas pra gente, se eles pagam e tal. Aí ele falou que sim, que eles não pagam diretamente o negócio, eu tenho que pagar do meu bolso, e aí eu entro na plataforma de RH que a gente usa, que é a Rippling, e lá eu coloco a nota fiscal e peço um reembolso. Aí o reembolso cai junto com o meu salário, que eu descobri também, inclusive, que o meu salário cai no último dia útil do mês, que é bem interessante, porque algumas empresas pagam ali, sei lá, depois no quinto dia útil, alguma coisa assim, no quinto dia do mês. Então, receber bem no finalzinho do mês ali é bem interessante. E aí, no quarto dia, foi um dia um pouco mais agitado, foi onde eu comecei a realmente colocar um pouco mais a mão na massa. Nesse dia, eu comecei falando com esse mesmo founder de ontem, ele explicou um pouco mais sobre o projeto, eu falei para ele que eu tinha lido algumas coisas do Notion já, e a gente fez uma call que durou mais ou menos 1h30 por aí, que foi ele me explicando tudo sobre o projeto, eu rodando o projeto localmente, o produto localmente, e ele me mostrando todas as features que tem, as telas, as coisas que tem, como que funciona por baixo dos panos, qual serviço faz o quê, como os serviços se comunicam. Então ele fez um overview bem massa assim do produto inteiro. E aí outra parte que eu achei interessante, ainda relacionada da organização também, e de como eles criaram coisas de automação e para developer experience, para ajudar, foi que a minha primeira task que ele passou foi para dar uma olhada no agente de erro, no agente de triagem de erro automática, que basicamente toda vez que aparece um erro no produto, produção ou dev, um agente vai verificar o log, vai verificar o código, vai verificar todas as coisas relacionadas àquilo e vai decidir se cria um ticket no Linear, se cria um PR no GitHub, se manda uma mensagem no Slack. Então, todo o erro que acontece tem um agente verificando e fazendo a triagem desse erro automaticamente. Só que, como minha primeira task, é verificar, porque por enquanto tá dando alguns falsos positivos e tá floodando um pouco os tickets do Linear. Então, muita coisa repetida ou muita coisa que não precisava abrir um ticket porque era coisa falsa. E aí a minha task foi verificar isso aí, fazer uma curadoria, porque tinham acho que mais de 20 e poucos PRs no GitHub, tinha uns 90 e poucos tickets de triagem, e aí eu tinha que passar por isso aí e verificar mais ou menos o que está acontecendo, o que está errado, o que está certo. E ele falou que isso seria um bom começo para eu poder ter uma visão maior do produto, porque cada ticket mexe em uma partezinha do código, e aí, em vez de pegar uma feature só e desenvolver ela para ter acesso àquilo lá, com isso aí eu consigo ter uma visão geral melhor assim do produto, com várias partes diferentes. E eu comentei também no dia anterior que eu vi sobre a CLI. Nesse outro dia eu vi um pouco mais também perguntei para ele como que ele usa no dia a dia essas ferramentas e tal, e ele falou que a CLI tem coisas bem interessantes para poder trocar de ambiente de dev para local, ou criar esses múltiplos ambientes rodando coisas em paralelo, controlar feature flag, controlar a variável de ambiente, controlar deploy, controlar os subagents. Então eles desenvolveram uma CLI interna com muitas ferramentas assim que ajuda bastante no dia a dia. Eu achei bem interessante. Outra coisa que ele comentou também que eu achei bem massa é o fluxo de trabalho da empresa no quesito de reuniões, porque não tem daily a empresa, então é uma reunião a menos no dia
dia. Basicamente, você vai começar o dia ali, ou durante o dia, tanto faz. Você manda uma mensagem no Slack, no canal da empresa, falando um pouco sobre o que você fez ontem, quais seus planos para hoje. Basicamente, um reporte ali de como está indo o seu trabalho. E aí, a única reunião que tem até agora, pelo que eu vi, é na segunda-feira. Tem uma reunião de alinhamento, em que eles vão falar um pouco sobre a semana passada, passar uns feedbacks e falar quais são os objetivos da semana. Então, numa empresa ali de 4 pessoas, tem uma reunião só de uns 30 minutos na segunda-feira, o que é bem positivo, é menos reunião para me preocupar. E eu acredito que talvez nas outras startups que eu for trabalhar, ou até na minha empresa CX2, tenham mais reuniões, então quanto menos reuniões tiver por aí, é melhor para mim. E aí, depois que a gente acabou essa reunião, eu fui começar a investigar melhor a minha primeira tarefa e eu fui começar a montar o meu ambiente de IA. Eu peguei o Cursor Ultra, que é hoje $200, mandei a nota fiscal para a empresa reembolsar e aí no outro dia aprovaram já, então esse reembolso já vai cair com o meu salário. E como eu teria que trabalhar com os tickets do Linear, com os PRs do GitHub e também documentar para mim mesmo as coisas no Notion, eu gastei um tempo ali conectando os MCPs do Notion, do GitHub e do Linear ao meu Cursor, para que eu pudesse fazer tudo centralizado no Cursor ali e não precisar ir verificar coisa manualmente, ficar abrindo coisa manualmente. Então eu gastei um tempo nisso e aí depois eu comecei a conversar com o Cursor ali, perguntando alguns PRs relacionados a esse agente de investigação. Pesquisei também, conversei com ele, perguntando quais tickets no Linear eram duplicados e quais a gente poderia fechar. E aí eu fui conversando com ele, perguntando qual parte do código isso se referia, se fazia sentido ou não, avaliando se deveria aprovar ou não. Então, várias coisas assim que eu fui conseguindo trabalhar melhor com esses MCPs conectados. E aí chegamos finalmente na sexta-feira, o meu 5º dia de trabalho, fechando a minha primeira semana, e eu continuei trabalhando na mesma coisa de ontem, no caso da quinta-feira. Na quinta-feira eu não consegui fazer muita coisa assim, porque eu estava organizando algumas burocracias da empresa, essa parte de configuração de ambiente, de entender mais, de ler as coisas no Notion da startup e tal. Então eu acho que eu fechei uns 2 ou 3 tickets só, não foi muita coisa. Mas aí na sexta-feira eu consegui trabalhar melhor, consegui trabalhar mais focado. E aí ao todo eu acho que eu fechei uns 6 PRs, porque os outros PRs não eram relacionados a isso. Eu fechei acho que uns 35 tickets, porque os outros tickets também não eram relacionados a isso. Então eu quase limpei tudo que era relacionado ao agente de erro. E eu consegui ver algumas coisas que eram falsos positivos, algumas coisas que já tinham sido arrumadas, mas não tinham sido fechadas, algumas coisas que precisavam ser fechadas, algumas coisas que eram só sujeira, que não fazia sentido. E aí eu também achei no Dash Zero, que é uma plataforma de métricas e coisas de erro, que é ela que faz a chamada para esse agente. Eu consegui ver que um dos alertas tinha sido configurado manualmente na plataforma, e eu achei estranho porque os outros alertas todos, eles estavam configurados via código por Terraform. E aí eu falei com o founder, mandei mensagem lá no canal da empresa, ele confirmou que estava errado, que não era para ser assim, e eu deletei isso, e com isso provavelmente o número de tickets vai diminuir bastante, porque esse aí ele estava fazendo um negócio por arquivo ou coisa assim, em vez de os outros que estavam configurados para fazer por erro inteiro. Então vai diminuir bastante o número de tickets, vai ser um pouco mais assertivo, e eu pretendo continuar verificando esses números, verificando as chamadas do agente para ver se realmente surtiu o efeito que eu esperava. E por último, entre esses trabalhos, esses tickets que eu fechei, eu também fiz uma outra call com um dos desenvolvedores da CX2, que é um dev que estava trabalhando nessa empresa já antes de mim. Ele estava na empresa há 6 meses, na CX2 no caso, e acho que desde o começo ele está trabalhando nessa startup, então ele pegou o tempo todo nessa startup, acho que ele trabalha em mais 2 ou algo assim, e foi interessante conversar com ele também, porque ele me falou um pouco mais sobre o dia a dia nessa startup em si, como os founders gostam de trabalhar, qual que é o ritmo deles, o que eles esperam, como que é o setup de trabalho dele e tudo mais. Então foi legal assim de ver um pouco mais do dia a dia nessa empresa em específico e ver como vai ser, o que eu posso esperar, né, dessa empresa e o que eu posso ter de desafios no futuro. E acho que em geral foi isso. Essa primeira semana foi bem tranquila, eu diria, não teve muita movimentação. Agora que eu tô começando um pouco mais a entrar em tickets e entrar nessas coisas de fato,
fato. E tô bem animado, assim, para ver como vai ser, bem curioso para ver como vão ser os projetos e conhecer mais gente do time. E eu espero que daqui 3 semanas agora, conseguir fazer outro vídeo de como foi o primeiro mês nessa empresa e compartilhar essa jornada com vocês aí e ver como tá indo o meu progresso nessa empresa e o que tem de interessante que eu posso compartilhar com vocês também, porque pelo jeito as empresas são muito bem estruturadas, tem muitas ferramentas massas, muitas coisas que eu acho que compartilhando vão ajudar vocês no dia a dia também. Então tô bem curioso. E é isso. Se você gostou, deixa o joinha, deixa um comentário aí também, e se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, tamo junto.